volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Deixa eu só corrigir aqui na abertura, eu falei, né, da Série C. Brusque e o Figueirense entram em campo, mas é só semana que vem, né? Eles já estão nesse início dessa parada aí que o futebol nacional vai ter. Agora, nos próximos dias, o Brusque e o Figueirense jogam só semana que vem, nossos representantes de Santa Catarina na terceira divisão nacional. Seguinte, nossa enquete, vamos dar uma olhadinha como é que tá a primeira parcial? Ó, aparecer aqui na tela. Vamos ver como foi a estreia de Carlo Ancelotti na seleção. Ótima, 20%. Teve uma galera que gostou. Boa, 40%. E ruim, 40% também. Segue participando aí no 991914706. Tem que botar a hashtag coladinho a palavra. Tá aí, Nicole Michele com seu bandeirão do São Paulo mandando... Não, isso aí não é bandeira, isso é um cobertor pro inverno. Legal, ficou legal a foto, hein? Ficou legal e, claro, não tenho dúvida que ela é São Paulina. O Hélio coloca assim, sou o Hélio Antenor Goulart, aqui do Pontal, e muito fã de vocês, do Clube da Bola. Pô, obrigado, Hélio, pelo carinho e pela audiência qualificada, né? Marisson, de Balneário Camboriú, já deu pra ver que é Figueirense, tá ali no íconezinho do WhatsApp dele. Boa tarde, tamo junto. Bora, Figueira! Rumo à Série B, tá? Ficar confiante aí com o Figueira. O Jair, de Governador Celso Ramos. Boa tarde, Mancha. O que os comentaristas do programa acham do meu Figueirense? Será que classifica entre os 8? Rapidinho, Cláudio, classifica entre os 8? Se continuar com essa pegada aí que o Pintado pregou, briga para classificar entre os 8. Tá certo, tem mais uma? Nessa primeira sessão, vamos lá, o Gui Mafra, acompanhando o programa para prestigiar a estreia do ídolo Cláudio Caticarte. Um abraço do Gui Mafra, do Figueira Amigos. Conhece o Gui? Conheço, o Gui é uma pessoa espetacular, ídolo é ele. Tá certo. Ó, chegou a hora do nosso quadro, temos vinheta e tudo, é o quadro Entrevista Coletiva. Eita, adoro essa vinheta. Vamos conversar, já tá na tela, agora com o diretor executivo do Figueirense, Rafael Franzoni. Rafael tem 42 anos, é manezinho da ilha, conselheiro licenciado do Figueira e bacharel em Direito, hein? Possui MBA em Gestão Empresarial, especialização em Gestão Esportiva e curso ou programa de formação executiva da CBF. Li direitinho o currículo aí, Rafael. Legal te receber aqui no programa. Faltou algo? Não, faltou só dizer que é um torcedor, alguém que está junto pelo Figueirense, a gente está trabalhando bastante, mas o Rafael é esse mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Rafael, quando você assumiu, né, muitas matérias, muitas reportagens, e numa delas eu li que você já foi até gandula do Figueira. Esse é raiz? Esse é raiz. Foi uma experiência bastante interessante, muito legal, e a gente sempre se doando por aquilo que a gente ama, e foi muito legal. Alguns anos atrás, né, mas marcou bastante na minha memória, no meu coração aquilo que aconteceu. Que legal. Rafael, já sabe como funciona, né? Uma entrevista coletiva no lugar dos repórteres, né? Os comentaristas vão te fazer uma pergunta. A gente vai com o primeiro giro e, dando tempo, a gente faz um segundo. Eu começo, então, aqui em Florianópolis com Cláudio Caticarte. Olha, Rafael, quando você veio aqui para a entrevista, vários torcedores me abordaram e disseram, pergunta para o Rafael como é que fica a questão, né, do recursos para manter em dia os salários e contratações. Vem mais alguém até terça-feira no fechamento da janela? Olha, a questão de recursos, Cláudio, a gente está trabalhando diuturnamente para buscar recursos, para fazer com que o nosso orçamento ele acabe ficando de acordo com as nossas necessidades. É apertado, Série C é difícil, o futebol na Série C é complicado, mas a gente tem trabalhado bastante e os resultados estão vindo. Sobre a janela, o Figueirense, como eu tenho falado, é um clube do tamanho do Figueirense, nunca pode estar fechado a grandes oportunidades. Mas o que tem fechado até o momento são esses dois reforços. Se por acaso boas oportunidades aparecerem, a gente vai trabalhar para viabilizar. Legal. Mais uma pergunta agora do oeste do estado com o Sérgio Badá. O Badá que já viveu, né, a Série C com a Chape, conhece muito bem como é essa competição, Badá. É uma competição muito difícil, né? Competição muito complicada e que a cada ano, já comentei aqui, a cada ano me parece que ela está ficando mais difícil ainda. A gente está vendo aí, o Figueirense é vários clubes que já estiveram em Série B, em Série A e que hoje estão numa Série C. Mas a minha pergunta para o Rafael, é mais ampla em relação à experiência que vocês estão vivendo com a SAF. Se fala muito em SAF no futebol brasileiro, inclusive aqui em Chapecó. Inclusive aqui em Chapecó já tem gente dizendo que talvez a solução da Chapecoense para voltar a crescer seja a SAF a partir do ano que vem. Fala um pouco a respeito dessa experiência do Figueirense com a SAF, se está dentro daquilo que vocês imaginavam,
se tem alguma coisa assim que poderia ter sido feita que ainda não foi. Enfim, uma avaliação breve aí a respeito desta relação, dessa experiência de vocês com o SAF. Ô, Badá, boa tarde. A questão da SAF, seja SAF ou seja associação, eu acho que o futebol ele tem que ser profissionalizado, né? A gente tem que botar pessoas preparadas, pessoas que saibam o que estão fazendo, com o pé no chão, com responsabilidade. Então, seja SAF ou seja associação, acho que esse é o foco para que o negócio funcione bem. Sobre a nossa experiência, eu particularmente estou aqui há 30, nem menos de 30 dias, todo dia a gente tem aprendido um pouquinho mais enfim, a questão de SAF eu acho que é exatamente isso que eu conseguir profissionalizar o esporte e não só na SAF, se dentro da associação a gente conseguir ter profissionais habilitados e preparados e com o pé no chão, o futebol tem tudo para funcionar. Legal, vamos seguir girando, então agora vamos no estado com a pergunta do Renato Semensati. Um abraço ao Rafael. Rafael, o que o torcedor mais quer do dirigente é a realidade. Quando falta essa franqueza direta com o torcedor sente, ele sofre, às vezes ele abandona o time, deixa de ir no estádio. Do que é que eu estou falando? Eu não sei por quais motivos, porque eu não estou na capital há bom tempo, mas o torcedor do Figueirense tem um distanciamento, para usar uma palavra bem branda, em relação ao José Carlos Lages. E faltaram com a verdade para com o torcedor do Figueirense, porque o Ambrosini saiu e falou, não, 100% do José Carlos Lages de interferência no futebol. E era dito que não, que não e que não. E eu te pergunto, sem levar em consideração aqui, não estou falando nada do trabalho do Zé, do que ele desenvolve, eu já o conheci, para mim ele é um cara muito sério, mas eu respeito a opinião do torcedor que eu acompanho. Qual é o papel de José Carlos Lages hoje de sua empresa dentro do Figueirense? Boa tarde, Renato. Em relação à movimentação da empresa do José Carlos Lages, não tem movimentação, não tem vínculo nenhum com o Figueirense, nenhum. Eu concordo contigo que a clareza e a verdade, o torcedor fica chateado quando não tem, mas aquilo que foi falado pelo antigo gestor não é uma verdade. Não existe no ano 2025, nem no ano 2024, pelo que a gente viu e pelo que escutou, interferência do José Carlos Lages no futebol. Bem pelo contrário, a gente tem visto, de fato, um elenco que foi montado pela gestão anterior, tanto do ano passado, sem qualquer tipo de interferência direta do José Carlos Lages. Legal, a gente vai fazer mais um giro, então eu volto para Cláudio Caticarte com sua pergunta. Rafael, você, como na apresentação aí do Mancha, colocou a sua participação, né? Você foi torcedor, conselheiro, então você conhece bem os anseios do que o torcedor, né, gostaria. Essa reaproximação com o torcedor e também essa experiência que o torcedor vai melhorar aí com a sua gestão enquanto diretor executivo? Ô, Cláudio, eu acho que esse é o foco agora, junto com a questão de recurso, é trazer o torcedor para junto de nós. Então, o torcedor tá machucado, a torcida do Figueirense é uma torcida que a gente não tem nem o que falar dela negativamente, ela é uma torcida fantástica. No último domingo, um frio grande, 7 horas da noite, o Mancha já estava reclamando do horário do jogo do Criciúma, mas a gente está numa sequência aqui de jogo no domingo à noite, e mesmo com domingo à noite, com frio, quase 8 mil pessoas, então a torcida do Figueirense é uma torcida maravilhosa e a gente tem que trazer ela, tem que estar com ela junto da gente, e todo o nosso trabalho tem sido em relação a essa reaproximação. Até porque, quando eu falo de recursos, ter o torcedor do nosso lado aumenta o número de sócios, ter mais torcida no estádio faz aumentar a nossa receita, então estamos bastante focados nesse sentido, e aproveito aqui a oportunidade nesse programa que tem uma audiência enorme para pedir à torcida do Figueirense que esteja presente no próximo jogo aqui e continue se associando, continue fazendo com que a gente tenha essa ajuda de vocês, esse trabalho em equipe, tanto torcida como jogadores e o clube, para que a gente possa voltar onde a gente nunca deveria ter saído, que é a prateleira de cima do futebol brasileiro. Legal, Rafael. A gente volta para Chapecó, mais uma pergunta aí do Sérgio Badá. Rafael, quando o Chapecoense disputou a Série C, e foi em 2012, isso já são 13 anos, não tinha transmissão de nenhum jogo pela televisão, não tinha cota de patrocínio, era difícil arrumar patrocínio, menos visibilidade do que tem nessa Série C atual, que, como eu disse antes, melhorou em visibilidade, até por alguns clubes tradicionais do futebol brasileiro. Mas, além das dificuldades fora de campo, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam
numa Série C, até para que os clubes que correm qualquer tipo de risco tenham consciência do quanto é complicado disputar uma Série C. Badá, a questão financeira da Série C, a Série C, na minha visão, ela tem, se o trabalho não for muito bem organizado, ele é deficitário. Então, por mais que a gente tenha ajuda em relação à passagem aérea, hospedagem, uma própria ajuda de custo que a CBF o faz, mas a busca por patrocinadores ela é complicada. Jogos uma vez por semana, agora a gente tem 15 dias sem jogar, depois mais 15 dias sem jogar. Então é um campeonato com apenas, para quem não passa para a segunda etapa, com 19 rodadas. Então fazer 19 jogos num ano não faz com que a gente consiga virar o ano, tanto financeiramente quanto com a busca pelo torcedor ao estádio, né? Então eu tenho 2 jogos por mês dentro do estádio, então o torcedor cria essa dificuldade, esse distanciamento, e é tudo que a gente não quer, né? A gente quer estar ao lado do torcedor, a gente quer estar junto com ele para que a gente consiga ter sinergia, e seja financeiramente, seja esportivamente, gramados ruins, enfim, para quem tem chance de estar perto, fuja, trabalhe para que continue na Série B, porque a Série C é muito complicada mesmo. Retornamos para o sul do estado, mais uma pergunta do Renato. Já que o Rafael deu essa dica aqui para o pessoal de Criciúma, que a Série C é terrível, e a gente aqui já conhece, evidentemente, recentemente o Criciúma esteve lá, né? Vou dizer para você o seguinte, tem uma lista de 10 aqui, o Criciúma não tem o que fazer, viu, Rafael? Então fica a dica aí para você. Mas eu vou te perguntar o seguinte, 10 jogadores, eu vou te perguntar o seguinte... Campeonato estadual deficitário. O ano que vem nós teremos um estadual só de 11 datas, ou seja, vai começar e vai terminar, não vai ter 2 meses de duração. Uma Série C deficitária e o Figueirense já está há 5 anos. O Figueirense suporta um calendário de 2026, mais uma vez, com estadual deficitário e uma manutenção na Série C? Ô Renato, a gente está trabalhando para não ter Série C ano que vem, para que a gente vá para a Série B ano que vem. Então vamos por partes, vamos focar nesse ano, vamos focar em ter bons resultados, em dar essa continuidade de bons jogos que a gente tem tido aí, uma sequência positiva, 4 jogos sem perder, 3 jogos sem tomar gol. Então vamos focar no nosso dia a dia aqui, que a gente consiga ter esses bons resultados e ter um final de ano mais feliz e por consequência, um 2026 também dessa forma. Legal. Rafael, agradecer demais a tua participação, né, tua disponibilidade, simpatia, tirou um horário para participar ao vivo aqui do Clube da Bola. E antes de terminar, uma pergunta que só quem os bastidores, quem vive o dia a dia lá do Scarpelli, do Figueirense, do CT, vai conseguir responder. Como é que tá a vibe com essas mudanças, chegada do Pintado, você assumindo essa posição no Figueirense? Como é que tá a vibe do Figueira? É legal a pergunta porque a gente chegou faz praticamente um mês e o clima ele não estava bom, a gente via isso, o semblante tanto da torcida quanto do pessoal do administrativo, da comissão técnica. A comissão técnica chegou nova com um clima bom, mas o clima não estava ruim, não estava bom. E nos últimos dias a gente tem visto uma mudança muito grande. Claro que o resultado no campo tem ajudado, mas outro estádio, é outro clube, é outro CT. O clima é completamente diferente e isso faz com que nos dê muito ânimo de que a gente terá bons resultados pela frente, que a gente vai atingir nossos objetivos. Claro que e somente se o torcedor estiver do nosso lado e assim como ele tem tido, e a gente espera estar com ele, mas juntos a gente vai chegar num bom momento no final do Valeu, Rafael, pela participação, legal demais. Esse foi Rafael Franzoni, diretor executivo do Figueirense, no quadro Entrevista Coletiva. A gente volta agora a falar da Série B. Colocar arte na tela aí do jogo do Avaí logo mais, hein? Eu falei que o horário era ruim no domingo. No domingo, 8h30 é ruim, mas no sábado é de boa demais, ó. 8h30, Estádio da Ressacada, Florianópolis, Avaí e CRB. E você sabe quem é o técnico? Atual técnico do CRB? Eduardo Barroca, que já passou aqui pela Ressacada, e o nosso Heitor Machado bateu um papo com ele. Ontem a gente mostra alguns cortes dessa entrevista agora. Amigos do Clube da Bola, um abraço para todo mundo que nos nesse reencontro do Avaí com o técnico Eduardo Barroca, nada melhor do que conversarmos com o ex-treinador Barroca. Seja bem-vindo ao Clube da Bola, NDTV, obrigado por participar conosco. Como é que tá a vida em Alagoas? Como é que chega esse CRB? Tudo bem? Tudo bem, prazer falar com você, prazer estar de volta a Floripa, um lugar que
que eu fui muito feliz e gosto tanto de estar aqui. A gente está fazendo um bom início de trabalho, o clube novo, né? Muito pouco tempo ainda, completamos 2 meses agora, mas com uma expectativa muito boa de fazer uma grande temporada. Os desafios são grandes, a gente está em 2 competições, mas um desafio muito grande e uma expectativa muito positiva da temporada. Como é que é pra ti o Avaí? O Avaí é um clube que assim, é muito especial para mim, foi um clube que eu criei um vínculo profundo com a torcida, com as pessoas, fiz grandes amigos, tenho grandes amigos trabalhando lá, amigos de verdade, amigos da vida. Tenho uma relação muito boa com o Jair, que é o treinador hoje, inclusive um cara que me ajudou muito no meu início de carreira, um cara que me deu oportunidades no Botafogo, no Corinthians, um cara que eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dele. E vai ser muito especial voltar à ressacada. Espero que eu possa dar um abraço nos grandes amigos e que a gente possa fazer um grande jogo e que seja uma grande partida Avaí e CRB. Tô com o Barroca, mas sinto saudade de Florianópolis. Cara, sinceramente de tudo. Aqui é um lugar que eu gostaria de fixar minha residência. Minha esposa, meus filhos moram no Rio. Foi um lugar que eu fiquei apaixonado pela qualidade de vida, pelos amigos que fiz aqui. Realmente um lugar que, quando eu não estou trabalhando, já vim aqui para visitar e estar próximo. É um lugar que eu me sinto realmente muito, muito bem, muito feliz, mas principalmente dos amigos que eu fiz aqui. Fiz grandes amigos, conseguimos construir relações profundas e dos grandes momentos que a gente conseguiu viver trabalhando no Avaí. Foi uma experiência muito legal. Professor, obrigado por nos receber. 8h30, Avaí e CRB, jogo importante, Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta no estúdio. Valeu, Heitor Machado, esse é fera demais, é nosso, é do Clube da Bola, é da NDT. Cláudio Caticarte, uma pergunta até dupla, né? Claro, a sua opinião aí sobre o Barroca. O Barroca foi um cara que deixou saudade no torcedor, passou por aqui, teve momentos bons, momentos ruins, acabou hoje é técnico do CRB, adversário. E a segunda pergunta seria essa, né? Adversário de logo mais, é jogo complicado pro Avaí? Primeiro falando do Barroca, né? Essa situação com a torcida do Avaí teve bons e maus momentos. A saída de maus momentos, né? Ele teve uma passagem na Série A no início muito bom por parte do Avaí, depois terminou esse trabalho não muito bem. E na passagem dele aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, não foi uma boa campanha, porque o Avaí não brigou por acesso, né? Então, o torcedor tem essa lembrança muito ruim. Sobre o jogo, não tem como escapar de alguns clichês. Um deles é que é jogo de 6 pontos. CRB com 18 pontos, o Avaí é o 9º com 16. Então é importante o Avaí, que vem de uma derrota fora de casa contra a equipe do Coritiba, volte a vencer. Tem o retorno do João Vitor, poderia ter tido o retorno do Zé Ricardo, mas ele teve aí uma cirurgia com a apendicite, está fora desse jogo e essa é uma falta sentida, porque é um jogador ali que, apesar de ser aquele 5, mas é aquele 5 construtor, que ajuda, né, a quebrar essa pressão da marcação do adversário. Tem o retorno do João Vitor e o técnico vai colocar a Aleph Manga no lugar do Igor. Mesmo com essas alterações, com essas faltas aí sentidas e também do Jonathan Costa, o zagueiro que sentiu uma lesão muscular, ele mantém um sistema de conceito de jogo que trouxe essa boa campanha do Avaí. O Avaí tem toda a condição de vencer e o torcedor do Avaí, apesar do horário, tem que se fazer presente, que a gente tem visto nessa Série B, que isso conta bastante. Importante essa vitória para o Leão, para encostar de novo ali no G4, viu, Mancha? Dessas ausências, tem alguma que faz mais falta, vamos colocar assim? A do Zé Ricardo, sem sombra de dúvidas. O Barroca, no lugar dele, até o Renato conhece bem ali no Criciúma, né, é um volante com outra característica. O Zé Ricardo, ele, como gostava de dizer o Anderson Moreira, conversa melhor com a bola. Como eu coloquei, né, ele quebra essa pressão de marcação do adversário com bons passes, com boa saída de jogo, com essa construção desde lá do início, né? O Barreto tem outra característica, joga como 8, muitas vezes até pisando na área, característica completamente diferente, não tem essa qualidade no passe para quebrar essa pressão. Mas aí o João Vitor vai fazer esse papel, ou o JP Murilo, com muita tranquilidade. Renato Semensati, já que você foi citado aí, através, ou pelo Barreto, né? Você citado pelo Cláudio, mas em nome do Barreto,
No jogo, no Catarinense, um comentarista falou assim, o Barreto apareceu ali perto da área, chutou, o chute foi pra fora e falou assim, o Barreto, o chute não é o forte dele, mas o futebol não é feio. Um pouquinho aí, o Barreto tá bem de azul e branco. Eu não sei quem falou isso, mas não conhece o Barreto. O Barreto é um jogador tecnicamente muito bom. O Barreto subiu com o Botafogo. O Barreto foi muito importante o Criciúma na Série A, deu sustentação. Aliás, aqui não se entende porque não houve um esforço para renovar com o Barreto. Certo? Agora o Barreto é o seguinte, bobeou, ele fica um pouquinho acima do peso. Deve ter acontecido isso aí no Avaí. É tipo aí eu. Ele perdeu espaço. O Zé Ricardo é um baita de um jogador, o João Vitor também, muito dinâmico. É tipo você que eu, falou? tipo eu. Bobeou, fica um pouquinho acima do peso. Ah, tá. Não, pensei que você tinha dito que ele tinha dificuldade com a bola. O Barreto não tem dificuldade com a bola, pô. Aí, o Barreto é bom jogador, é muito bom jogador. Faz falta aqui no Criciúma hoje. O Criciúma não tem esse volante. Então, é porque o Zé Ricardo joga muito mesmo. Mas o Barreto, sem dúvida alguma. Tanto que o jogo passado, o Badá lembra bem contra a Chapecoense, quem faz a jogada pro gol é o Barreto, fazendo a ultrapassagem. Ele é bom jogador. Mas se ele se machucar, até ele voltar, readquirir o condicionamento, a coisa vai andando. Mas tecnicamente, se tiver em forma física, joga tranquilo a Série B. Legal, pode colocar aí o palpitômetro, a opinião, os palpites aí do time do Clube da Bola pro jogo Avaí e CRB, colocando na tela. Vitória do Avaí, aquela vitória magra, apertadinha ali, mas venceu. Cláudio Caticarte posta 1-0. O Badá que é rolo, vai no 1-1. Eu já exagerei, né? O Avaí é sábado, é 8h30 na ressacada, o cara já vai direto pra balada, depois 3-0. O Cacá Oliveira vai de 2-1 também ali, ficou no 2-1, né? Eu ia falar também porque a Drica fez 2-1, mas pro CRB. Drica quer confusão. E o Emerson 2-0, né? Todo mundo com placar diferente aí, ninguém gabaritou o mesmo placar. O Emerson 2-0 daí pro Leão. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha nas mensagens que estão chegando no nosso número de WhatsApp, que é o 48, tá na tela aí, ó, 489-9191-4706. Wilson, coloca assim, ô Wilson, boa tarde, Mancha. O problema da seleção nunca foi treinador, e sim jogadores, já vê por um outro ângulo aí a dificuldade que a seleção vem enfrentando. O Ledemir, lá de Palhoça, participa bastante com a gente. Que o Ancelotti vai ter grande decepção. Essa insistência com o Vinícius Júnior e o Pombo no ataque não vai levar a lugar nenhum. O Pombo que é o nosso Richarlison. O Ledemir não tá gostando ali dos jogadores. O Valdomiro, lá de Caçador, boa tarde, estamos ligados assistindo esses craques comentaristas da nossa NDTV. Grande abraço a todos, Valdomiro, obrigado aí pelo carinho e pela audiência qualificada. Tem mais uma? O Geraldo, essa seleção brasileira não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente. Vamos focar nos nossos times aqui de Santa Catarina, que é a nossa praia. Um abraço para todos vocês, em especial para o Badá, a quem admiro muito. Geraldo, tamo junto nessa, né? Tamo junto nessa admiração. Badá, olha só que legal! Botou a foto aí, Mercado do Curtarelli, audiência total no Clube da Bola. Olha que legal, a TV tá ligada na gente, estou eu lá, o Cláudio, o Badá, o Renato e a galera toda. Um abraço pra galera aí, que legal, Badá, belo registro. Deixa eu só fazer um registro também. Professor Tadeu Costa me colocou uma mensagem aqui, ó. Voltei de Novo Horizonte, Clube da Bola. E daí colocou uma foto, ele fez o registro bem na hora que apareceu aquela foto, eu e o Badá, professor Tadeu Costa, que tá sempre com a gente. Acho que ele tá no restaurante, né, vendo a TV ali, na hora do almoço, registrou uma cena, um clique do Clube da Bola. Criciúma, como a gente falou no início do programa, joga só ali na segunda-feira, pode colocar na tela a arte aí de Criciúma e Vila Nova. Segunda, 7 da noite, o Renato já falou, estádio Roberto Wilson, Criciúma enfrenta o Vila. A semana começa com futebol no sul do estado, Renato Semensati. Pelo trabalho que o Eduardo Batista fez aberto, né, que o último treino sempre é fechado, ele teve o time que ganhou do Paysandu de 1-0, não trabalhou o garoto Thales, o que ele buscou da base, nunca tinha ficado um minuto no banco e entrou como titular e foi bem lá no jogo contra o Paysandu. Deve jogar o Thales, apesar que chegou o Nicolas, né, o atacante que jogou no Goiás, estava lá no Paysandu, estava afastado, fez 10 gols na temporada. O Nicolas já foi apresentado oficialmente
mas chegou essa semana, né? Então não acredito que vá para o jogo. Então ele vai manter o time do jogo contra o Paysandu com apenas uma mudança. Sai o Morelli, o meia, que não vem jogando bem, e ele coloca o Matheus Trindade, um volante de contenção. Fica muito claro que o Eduardo reconhece a superioridade do adversário, o Vila Nova, e está colocando mais marcação no seu setor de meio campo. Ele mantém o sistema com 3 zagueiros e 3 zagueiros, a linha de 3, na verdade. São 2 zagueiros e o Marcinho, que originalmente é lateral direito, mas faz ali a linha de 3, liberando o Alaba pelo lado direito, um dos jogadores mais questionados da temporada, que o Eduardo Batista resolveu tentar recuperá-lo, né? O Criciúma que está no mercado, como falei na abertura do programa, hoje confirmou a contratação do Jean Carlos, o meia, que estava lá no Juventude, vem aí para 2 anos de contrato. O Leonaldi também, que já está na cidade, o volante que começou na Ponte Preta, foi para o Vitória da Bahia, não estava sendo utilizado no Vila Nova. O Criciúma trouxe o Gustavo Maia, um atacante pela esquerda, meio atacante, que foi afastado da goleada para o Cruzeiro. O jogador chegou, só que ele fez os testes físicos e está muito abaixo fisicamente do que um atleta profissional precisa. E aí foi feita uma recomposição salarial, o jogador abriu mão de uma parte do salário no primeiro mês para readquirir condicionamento físico e voltar, e aí para poder contribuir. Especula-se por aqui que Borassi, atacante pela esquerda, o Criciúma está disputando ele com o Remo, enfim, com outros times lá. Ele estava no Paysandu, rescindiu o contrato e ele está sendo especulado, pretendido por times de Série B. Com a manutenção do Gustavo Maia, eu não acredito que o Criciúma traga mais um jogador para jogar daquele lado, porque a folha de pagamento está muito grande. O Criciúma está batendo em 30 contratações. É verdade que se desfez do Thales, o atacante, que não deixa saudade nenhuma por aqui, e ele foi pro Atlético Goianiense, mas tem muita gente no elenco. Você olha aí no treinamento, aí, ó, você vai ver que você vê gente pra caramba. Então, o trabalho do executivo de futebol agora é dar uma enxugada no time, já que nesta janela de transferências, janela curtinha que termina terça, o Criciúma vai apresentar pelo menos 4 jogadores, né? Já teve 6 na janela passada, são 10. E assim vai se gastando bastante dinheiro, né? Porque começou o ano mal, quem começa mal, para arrumar no meio da temporada, gasta muito. E é o que está acontecendo com o Criciúma. Falar da 4ª Divisão Nacional, tem a arte aí dos jogos dos catarinenses na Série D. Lembrando que Joinville, Marcílio e Barra são os líderes do Grupo A8. São Luís e Marcílio Dias, hoje, 4 da tarde, no estádio 19 de outubro, lá em Ijuí, Rio Grande do Sul. Joinville joga amanhã, né? Tem um jogo do Joinville, é isso que vai aparecer na tela, isso mesmo. Tem amanhã às 16 horas no Brasil, Brasil e Joinville, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, 4 da tarde. Esse jogo já é a 8ª rodada. E o Barra joga só no dia 14 contra o São José, jogo em Porto Alegre. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas antes, rapidinho, deixa eu falar de umas fotos que eu separei aí do Jubes, da seletiva do Jubes. Acho que a gente pode passar um pouquinho o TP para cima, que é o próximo assunto. Tá aí, ó, é o próximo assunto aí. Isso aí são os atletas de Santa Catarina que estiveram em Brasília disputando os Jogos Brasileiros. Equipe de Santa Catarina, os catarinenses representaram, né, Santa Catarina, atletas catarinenses representaram Santa Catarina nas seletivas dos Jogos Universitários que rolaram em Brasília, valendo classificação para competições internacionais. A delegação da Federação Catarinense do Desporto Universitário viajou com 57 atletas, né? Disputaram provas de atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, o Cláudio joga badminton, tênis de mesa paradesportivo, vôlei de praia e taekwondo. A etapa do taekwondo rolou no Rio e classificou 3 atletas para a Universiade, competição mundial universitária que vai rolar na Alemanha. A Júlia Nazário até 46 quilos, a Júlia é magrinha, em 46 quilos. Camille Camargo Gosch até 49 e o Guilherme Moraes até 63 quilos. Carimbaram aí os passaportes e vão representar Santa Catarina na Alemanha. Legal demais. A gente vai para um rápido intervalo e retorna com as considerações finais e a hora do abraço.